nossa música vai parar. O Luiz Henrique vai entrar. Pronto, agora eu consigo ouvir. Oi, Certinho? Thiago, boa noite. Você tá me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. O meu som, a imagem, está tudo legal para você? Tá sim. Por acaso, quando eu falo, você. Na verdade, quando você fala, você se escuta também, porque eu tô sem fone aqui. Eu até pensei em colocar, mas eu queria tentar fazer sem. Não, mas eu consigo aqui ouvi-lo perfeitamente. Com o fone de ouvido aqui, dá para ouvir bacana. E Ah, está saindo beleza, então. legal o áudio aqui. E a galera vai situando também se o som, meu som, a minha imagem, está legal para você também. Tá sim, tá tudo certo. Ok, perfeito. Olha, quero agradecer por aceitar o convite, hein? Felicidade em receber sempre aqui a galera da Band, hein? É uma Ai, honra. que bom. Obrigado também. É uma honra estar participando dessa live, a gente falar um pouquinho sobre jornalismo. E parabéns também pela iniciativa. Acho que é muito legal a gente ter esse contato sempre. E, lógico, contar, né, com a disponibilidade dos profissionais, que são muito importantes. Isso é muito bom, né? Sabemos que é o corre-corre da vida, mas quando dá atenção, eu fico feliz, porque quem ganha é o entrevistado e o público, que tem a felicidade de conhecer um pouco mais da carreira. Sim, verdade. É bem legal. Bom, e a gente quer saber aqui, o Thiago, o Luan, a galera que está entrando, interaja com a gente, quer também ter a curiosidade de saber como é que surgiu o seu interesse pela comunicação, a paixão pela comunicação. Tiago, então, quando eu era criança, eu fui garoto propaganda, né, por muito tempo. Então, nesse período, eu tive muito contato com a publicidade, e eu transitava entre as agências e tudo mais. Então, por muito tempo, esse foi meu convívio, assim, né? Vivia entre a escola e fazendo comercial, então era uma vida bem engraçada. Aí eu fui crescendo, né, amadurecendo mais. Antes eu não gostava de jornal, mas eu digo que eu não gostava de jornal porque eu não entendia, né? Era criança e tal, e não é toda criança que de fato assim nasce ou já quer ser jornalista. E aí fui crescendo, fui entendendo o jornalismo de fato. Você está bem informado, acho que isso é muito legal. Você prestar atenção em como a notícia ela é passada para você na televisão, e imaginar como que ela é feita. E foi a partir daí mais ou menos que eu acabei me interessando pela área. Então já tinha um bracinho ali no audiovisual, e na hora de colocar na balança, né, qual que seria mais prioridade para mim, ou publicidade, seguir nesse rumo também, ou jornalismo, eu optei pelo jornalismo, porque é sempre aquela questão assim, o jornalismo, o pessoal acha que é uma profissão muito glamurosa. Tem sim os seus benefícios, mas é uma profissão de muita batalha diária, porque é uma profissão assim, muito louca, né? Então todo dia a gente está fazendo algo diferente, tem dia que é mais calmo, tem dia que é mais intenso. Então eu acho que esse é o legal da profissão, assim, as experiências que você pode ter. Se eu tivesse só na publicidade, seria legal também trabalhar com criatividade, né, com campanhas publicitárias, mas eu acredito que essa parte do jornalismo a gente tem uma possibilidade muito maior de ter histórias novas para contar todos os dias. Então essas experiências que a gente tem, né, por exemplo, uma hora você pode estar num bairro super chique, no outro já está numa comunidade. Então a gente conhecer essas realidades, e a nossa função como jornalista não apenas é, informar o que está acontecendo na cidade, mas levar alguma informação que vá mudar a vida da pessoa, isso é muito legal. Então fui amadurecendo essa ideia, né, entendendo como é que funcionava mais ou menos a área, e aí foi quando eu iniciei o curso técnico de rádio e TV na Fundação Rede Amazônica em 2018. Só que antes disso, eu já meio que fazia jornalismo, digamos assim, né, meio que de forma amadora também, com alguns vídeos na internet. Eu tinha um blog também, agora está inativo, infelizmente, que eu não tô conseguindo ter tempo, mas era mais sobre eventos culturais, né? Então, assim, de forma amadora mesmo, eu já fazia ali um pouquinho de jornalismo, e depois eu entrei no curso de rádio e TV, foi onde eu fui de verdade me profissionalizar. Então, antes da faculdade, eu fiz esse curso técnico em 2018, terminei em 2019, e foi o curso que eu digo para mim que foi um divisor de águas, onde toda a minha base foi onde eu aprendi de fato a fazer o jornalismo. E era um curso já bastante conhecido aqui na região, né? É um curso já tinha formado vários profissionais, hoje em dia ele está em outra instituição. Então foi por esse caminho assim que eu comecei de fato a me profissionalizar, e depois na faculdade, né? Então foi mais ou menos esse assim um caminho. Olha, você falou da questão do modo assim independente, né, através do blog, levando informação de jeito amador, porém com curiosidade. Hoje a gente vê muito, né? A galera
destaque pelo YouTube, assim, assim, assado. Mas, para você, ainda é jogo, ainda é importante ter o famoso canudo, digamos assim, universitário? O diploma também é tudo? Conta hoje? Porque muita gente estoura num canal, mas não tem, digamos assim, a especialidade ou não se especializa a fundo o que é o jornalismo ou o curso de rádio e TV. Ainda é importante ainda? Então, é um assunto Não, bem discutido. uhum. É uma questão assim bem. Não vou dizer. Ela é complexa, mas ela é simples ao mesmo tempo, eu diria. Porque existe, né, essa questão de você não precisar de diploma para exercer a profissão de fato, mas eu entendo que as empresas de fato que são legais, que são leais e que valorizam os profissionais, elas vão sim optar pelos profissionais que têm um diploma de jornalismo, né, que estiveram ali na faculdade durante 4 anos, porque é muito fácil você chegar. Tudo bem que hoje em dia a gente tem acesso, até a própria população colabora também, né, então praticamente todo mundo acaba sendo um jornalista, né, mas de fato não sentou no banco da cadeira para falar sobre teorias, enfim, para realmente conhecer a parte teórica. E uma vez eu lembro, não sei onde que eu estava conversando com alguém, e me falaram assim: Luiz, imagina um médico que vai exercer a profissão sem ele ter diploma. Você confiaria nele para fazer uma cirurgia? Aí eu falei: não, claro que não, né? Como se ele não sentou no banco da cadeira ou ele não finalizou a faculdade de medicina? Eu confiaria? Não. Então acho que de igual modo serve para o jornalista. Então a gente sabe que existem sim empresas também que desvalorizam completamente os profissionais, contratam pessoas que não são formadas na área, mas tem a ressalva, e eu acredito que é no meu caso também. Eu iniciei na Band Amazon já, né? Acho que pulando para o próximo tópico, como estagiário, né? E depois, enfim, fui efetivado como produtor, hoje estou como repórter. Então eu já sou finalista da faculdade de jornalismo. Então, nesse caso, a gente vê muito por aí também, até porque hoje em dia está muito escasso de profissional, eu digo assim, bom para pelo menos começar no mercado. Então, por isso que muitas empresas hoje em dia optam também por esses universitários que já estão ali na metade da faculdade ou até mesmo finalizando para contratar como de fato um repórter, um jornalista. Mas, lógico, ele só vai ter o registro de jornalista quando ele realmente, de fato, concluir a faculdade. Então, hoje eu recomendo para todas as pessoas e falo, esse é o melhor caminho, não tem outra forma. Você pode sim também fazer trabalhos experimentais, mesmo de forma amadora, na época da faculdade, até porque isso vai te dar alguma visibilidade, você vai ter algum portfólio. Mesmo que de forma amadora, o importante é não deixar de fazer. Então, antigamente, assim, eu me cobrava muito porque eu não tinha assim tantos equipamentos, tantas outras coisas para fazer um material legal, e a gente sabe que às vezes demora, né? Ter um computador bom também para fazer edição, um celular bom e tal. Então hoje, graças a Deus, né, nesse período assim que eu já tinha trabalhado na Band, não que eu esteja rico, né, mas já consigo ter uma ring light, um celular melhorzinho para fazer uma live, para fazer alguma coisa. Então as coisas vão melhorando aos poucos. Então, só para finalizar já essa parte aqui, o jornalista que ele é valorizado é um jornalista assim com diploma, e aí ele vai aprender, né, ao longo da profissão dele, a como ser ético na profissão, a como fazer um bom trabalho, mas eu não assino embaixo daquelas pessoas que trabalham na área e que não são formadas no jornalismo. Se estiver finalizando a faculdade ou até mesmo estiver aí nesse caminho, ótimo. Parabéns para ela, já está iniciando um bom caminho. Mas se não, sinceramente, não tem como a gente confiar. Perfeito. E uma curiosidade, você é natural de Amazonas, correto? Isso. Eu pude ver também que você teve a felicidade de conhecer aqui o Rio de Janeiro e eu queria saber um pouco dessa experiência, né? Que eu fiquei curioso. O cara de Amazonas veio ao Rio, do que se tratava naquele momento? Qual era o intuito, no caso? Então, agora eu estava no período de férias, né, esse período de início de ano, agora de 2022, e eu já tinha ido ao Rio de Janeiro em 2019. Foi logo quando eu tinha finalizado, estava finalizando, na verdade, o curso de rádio e TV, e fui. O meu objetivo mesmo era para ir no Projac, lá na Globo, né? E eu e algumas pessoas que eram da turma na época, né? Teve um professor que já era responsável por levar os alunos anualmente, né? Por selecionar, lógico, cada um por sua conta, né? Mas para conhecer os bastidores. Então, foi uma experiência única e maravilhosa essa primeira vez que eu tive no Rio de Janeiro em 2019. Agora, em 2022, fui de férias com a minha mãe, né? A gente passou 2 semanas lá no Rio de Janeiro e foi maravilhoso. Ela nunca tinha ido, ela inclusive está aqui do meu lado. Ela nunca tinha ido.
E não só a experiência de você passar umas férias num lugar incrível, num lugar maravilhoso, com certeza devo voltar, se Deus permitir, outras vezes, mas também aproveitei para conhecer a Band Rio, né? Ah, Já bacana. acompanhava bastante muita gente de lá, e eu acredito que não só, acredito assim, de certa forma, que a Band é uma grande mãe, e a gente tem esse contato, a gente tem essa possibilidade, né? De onde você estiver, tem uma Band, pode ir lá. E eu já tinha amizade com algumas pessoas de lá, pela internet mesmo, né? Enfim, trocando figurinhas, pautas, ou até mesmo de admiração profissional mesmo. E aí consegui os contatinhos, falei com o meu chefe e tudo mais, e eles abriram a porta lá e foi muito legal. Foi uma tarde que eu passei lá com eles, mais ou menos, minha mãe também foi, aí pude conhecer os bastidores, então foi assim incrível, né? Porque ao mesmo tempo que eu fui para relaxar um pouco, afinal, tipo, tava quase uns 2 anos sem ter férias, então foi um momento assim maravilhoso mesmo de, de descanso e para essa parte profissional também, né? Então, várias pessoas ali que eu já admirava bastante, pude conversar, tirar foto, sabe? E saber que a pessoa também até né, sabe quem sou eu também aqui do Amazonas, isso é muito legal. Nem todos, óbvio, né? Mas você saber assim que você é visto, você é lembrado em outro lugar do país, isso eu acho que isso é muito bom e é muito legal. Por exemplo, eu tô com 20 anos, 21 anos agora, então eu sou uma pessoa muito nova. E para a região norte, as coisas geralmente são um pouco mais difíceis, principalmente aqui no Amazonas, eu diria. E acredito que você sair do norte para ir para o sudeste e fazer, mesmo que seja um intercâmbio rápido assim, é uma experiência maravilhosa e que só agrega. Então eu sou muito grato mesmo à Band, a todo mundo lá da Band Rio que me recebeu. E quem sabe, né, voltar em breve para ter um pouquinho mais de tempo, fazer um outro intercâmbio por lá, quem sabe. Muito bom. Por aí, na verdade, né? Aí no Você Rio. falou esse detalhe do intercâmbio, né, que ajuda até a consolidar um pouco o que é a profissão, né? Porque a Band em si é uma mega estrutura, também tem a Band de São Paulo. Você já teve também a oportunidade de ir também lá, na Band de São Paulo também? Sim, sim, eu tive. Foi nesse mesmo período agora do início do ano, né? Eu tirei 27 dias de férias. Foi um mês, na verdade, né? Mas viajando mesmo foram 27 dias. 2 semanas no Rio e posteriormente a gente já colou em São Paulo. Então foi tudo muito rápido, né? Eu e minha mãe, a gente foi para 4 estados, então a gente teve que dividir muito bem as férias. Então não deu assim para ficar muito tempo em São Paulo. Mas lá no Rio de Janeiro eu passei só um dia mesmo assim na Band Rio. Ou foi 2? Não, foi um dia só mesmo e foi muito legal. Mas na Band de São Paulo a gente já tinha também é, acordado previamente, né, oportunidade para trabalhar lá também, não só para conhecer o pessoal, mas para de fato ir para a rua, para fazer alguma coisa, eu me mostrei disponível. Então a gente já tinha organizado isso antes. Não foi só chegar lá e, Luiz, você está por aqui, quer trabalhar com a gente? Não, a gente já tinha organizado. E o meu objetivo lá em São Paulo mesmo era mais para conhecer a Band, de fato. Tanto é que eu não saí muito assim, não tive tempo para conhecer a cidade de fato. Fui no mercado municipal com a minha mãe, fui na Avenida Paulista, no Brás para fazer algumas compras, mas foi tudo muito rápido. Nela ainda teve um tempinho para fazer algumas coisas, mas grande parte do tempo, assim, os 6 dias que a gente ficou lá, foram 6 dias que eu todos os dias fui para a Band. Cheguei numa terça-feira à noite, na quarta à tarde a gente já estava na Band e todos os dias foram assim, conhecendo o pessoal e outros 2 dias, 2 dias conhecendo o povo, né? Do parte da tarde, parte da noite, e no dia seguinte o pessoal da manhã. Aí já os outros 2 dias que eu passei lá também foram trabalhando. Então, assim, foi muito legal para mim. E às vezes assim, eu nem consigo parar para pensar, meu Deus, eu estive lá na Banha de São Paulo, sabe? Porque, como eu te falei há pouco, parece assim ser tão distante, mas hoje em dia a gente vê que não é tão distante. E eu acredito que o fato do próprio Grupo Bandeirantes ele ter aberto essas portas nos últimos anos, isso facilitou muito para a gente. A pandemia também, por um lado, jornalisticamente falando, nos deu muita visibilidade. Antes a gente era deixado um pouquinho de lado, assim, apesar da gente ser emissora própria da Band. Então, hoje a gente tem uma participação muito grande em rede, e isso é incrível. Né? Eu vi muitas pessoas logo depois que eu cheguei, ou até mesmo quando eu estava em São Paulo, né? As pessoas, meu Deus, Luiz, estou muito feliz por você, sabe, tão jovem, e fazendo um intercâmbio como esse. E já teve outros profissionais, né, que saíram daqui e também foram para outras emissoras para fazer esse tipo de intercâmbio, e é muito legal, porque você vê assim, nossa, uma confiança que você tem
não apenas local, né, dos seus chefes locais, mas também chefes de rede, né, chefes nacionais que te dão essas oportunidades. E saber que eles sabem que você existe, isso é muito legal para uma profissão como a nossa, que a gente está ali no vídeo todo o tempo. E, enfim, é incrível, assim. Eu só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que me ajudou, não só aqui em Manaus, né, até conseguir essas oportunidades, mas também lá na Band de São Paulo, que foi incrível. Assim como lá na Band Rio eu já tinha bastante contato com algumas pessoas, lá na Band de São Paulo, assim, era muita gente também. Então teve gente que infelizmente eu não consegui conhecer também, que foi muito rápido. Foi até numa época que meio que voltou algumas restrições contra a Covid, né? Então tinha uma galera em home office, mas a galera que eu conheci lá foi maravilhosa, me ajudaram bastante. Então, assim, só agradecer mesmo por essa oportunidade. Muito bom. Que era, digamos assim, impossível se tornou possível, né? Exato, exato. E muito rápido, assim, eu diria. A pergunta que eu tenho, você ficou um pouco lá, mas pôde também sentir a dinâmica, eu creio. Há alguma diferença entre o perfil, enfim, a cabeça que é a rede, entre a local? O que você sente assim diferente da dinâmica de levar a informação? Olha, por a gente já trabalhar com eles assim diariamente, né? Todos os dias a gente tem um contato com eles, né? Então, eles perguntam pela manhã o que que a gente está produzindo, o que que a gente está fazendo. Então, não só matérias meio que locais, mas que dá para dar visibilidade nacional, por exemplo, falar sobre a Cheia dos Rios, falar sobre o Teatro Amazonas, algo assim local, mas que seja de interesse nacional, a gente não está mais fazendo só isso. Então, como eu te falei, né, a pandemia ela deu muita abertura para a gente. Então, qualquer tipo assim de matéria que a gente tem essa possibilidade, por exemplo, sei lá, amanhã eu vou fazer uma pauta de do café. Pode ser que ela seja comprada pela rede. Então, estou fazendo em Manaus, mas poderia qualquer outra praça fazer uma reportagem dessa também, entendeu? Então, assim, a gente já está muito nessa linha de raciocínio de como eles pensam, de como eles trabalham de fato de linguagem, por essa experiência, né, de já ter feito várias reportagens com a Band de São Paulo, então a gente já sabe mais ou menos o que, que eles querem, né? A gente já consegue traçar texto, linguagem, o formato que eles buscam de reportagem, então a gente já está bem assim integrado. Então, para mim, quando eu fui lá para São Paulo, não foi assim tão difícil. Eu fiz duas reportagens. Eu acredito que a mais difícil para mim foi uma sobre ocorrências de chuva. Por um lado, ela até seria fácil, né? Porque é óbvio, ocorrência de chuva, a árvore cai, entope o bueiro, né? Que vem muita água da chuva e tudo mais. Então, esses problemas a gente sabe que é óbvio que acontece. Só que a minha dificuldade ali no momento era saber as regiões onde eu estava, bairro, sabe? Eu estava meio perdido, porque eu nunca tinha ido em São Paulo. Então, eles me deram equipamento, fui sozinho. Então, para mim foi um pouco difícil. Já a outra reportagem, não. Foi uma reportagem que eu mesmo poderia ter feito em Manaus, que era sobre o crescimento da contratação de planos de saúde para pessoas mais jovens. Eu adorei, então, assim, foi muito legal. E de dinâmica mesmo, o diferente de você trabalhar, eu acredito que lá em São Paulo e do local, é porque lá você é meio que exclusivo, né, de alguns programas e você não vou dizer que não acaba ultrapassando o trabalho que você faz, como é que eu posso dizer? Que assim, aqui na emissora local, a gente faz muita coisa todos os dias, né? Só pra cá pra gente. Aí algumas coisas são reaproveitadas em rede, outras coisas a gente também faz só para eles. Então, em São Paulo, o que, que eu percebo? É que lá tem mais gente, isso é óbvio também, tem muito mais gente do que aqui. Então, eles conseguem dividir muito bem as coisas. Lógico, né, que pode acontecer um problema de algum repórter adoecer, ou uma outra pessoa adoecer e acabar complicando ali a produção. Mas localmente a gente faz muita coisa. Então lá eu percebo que eles fazem menos coisas porque eles têm mais gente. Então até dá para trabalhar um pouco melhor, dá para pensar um pouco melhor. Então, só para te ter uma noção, um repórter que trabalha para o Jornal da Band, ele faz uma reportagem por dia. Trabalha exclusivamente para o, né, Jornal da Band. Eu não sei exatamente qual é a carga horária, eu acho que é 5 horas, 6 horas. Então, assim, a pessoa tem esse tempo todinho para fazer uma reportagem. Lógico, também pode aparecer um vivo para ele fazer, ou começar uma outra reportagem, mas basicamente é só isso. Então, a pessoa tem um tempinho, assim, para produzir e tudo mais. E a gente aqui, localmente falando, nem sempre a gente tem esse tempo. Então, é muito diferente, assim, sabe? Mas é aquela coisa, com a experiência que a gente vai ganhando, que a gente vai adquirindo com o tempo,
Algumas coisas vão ficando mais fáceis para a gente assimilar assim rápido, escrever um texto mais rápido, por exemplo. Saber, meu Deus, será que esse tema aqui eu vou conseguir desenvolver rápido? Então, graças a Deus, os que eu tive lá até que foram bem de boas, mas esse da chuva, eu te confesso que foi meio complicado assim para mim, porque eu tive que falar com o pessoal da Defesa Civil de São Paulo, sabe? Meu Deus, eu sou de Manaus, estou falando com o pessoal da Defesa Civil de São Paulo, como assim? Né? Então, você conhecer a realidade de outra cidade assim que você nunca tinha ido, eu acho que é muito desafiador. E eu acredito sim que de outras questões são mais internas mesmo, mais de rotina, assim, eu vejo que é uma rotina mais leve, se você for repórter de rede, eu diria lá em São Paulo, do que local, né? Porque em local a gente faz tudo, então a gente não fica exclusivo só para um programa específico. A gente, né, como nós somos menores, a gente acaba sobrecarregando às vezes na hora de fazer algumas coisas. Mas eu acho que isso é normal, eu acho que isso varia, ou até mesmo seja o mesmo cenário em outras praças também, eu acho que isso não muda bastante. Mas como eu te falei, né? Lá é o grupo, então lá tem muito pra gente para fazer de tudo. Bom, o Rafael escreveu aqui, eu acho que é referente às horas de trabalho, né? Sete Ah, sim, horas. 7 horas. O Rafael, ele tava como repórter lá na Band Litoral, eu acho, se eu não estou enganado, né, Rafael? Lá em Santos. Um abraço. Aí ele Olha, saiu, acho que tem um mês, 2 meses, mais ou menos. jornalismo é uma coisa que é para quem gosta e é para quem tem vocação, e você tem muita vocação. Eu quero saber de um detalhe. O que você considera de mais importante, né, para o jornalista fazer uma boa matéria, de acordo com a sua experiência? Você avalia assim, poxa, para chegar nesse ponto, montar uma pauta e sair em cena, você considera o que de bom? Um valor, que eu quero dizer. Olha, cada pauta é uma pauta, né? Então, tem pautas que são mais trabalhadas, tem pautas que são menos trabalhadas, factuais do dia, por exemplo. Numa matéria policial, ok, você pega o lead todinho, se tiver informação, imagens, fecha algo mais de boa. Mas, por exemplo, se você for fazer, como é que eu vou fazer amanhã, eu já estou imaginando algumas coisas, que é sobre o dia do café, você tem que imaginar o todo, né? O que eu vou ter de imagem para fazer essa reportagem? O que eu vou ter de imagem? Porque eu costumo dizer assim, para você escrever um texto de reportagem, não existe uma regra específica, né, de como você vai começar. Lógico, você tem que verificar o que você tem. Se tem de imagem, se não tem, se vai utilizar um sobe som ou não. Então, acredito que inicialmente você precisa pensar nisso e aí depois você vai ver como é que você vai desenvolver o seu texto. E vem muito aquela questão também, meu Deus, como que eu vou fazer o diferente? Não tem como você trabalhar na área e também não buscar referências. Não só da mesma emissora que você trabalha, mas de outras emissoras também, para saber como que as pessoas elas desenvolvem as ideias delas e colocam no texto. Então, primeiro, ver essa questão da imagem, o que você tem mais impactante para colocar na abertura da reportagem? É um sobe-som ou é uma imagem chamativa? Você sempre priorizar por isso. Aí, beleza, Luiz, mas eu não tenho uma imagem chamativa. Eu não recomendo as pessoas começarem uma reportagem por passagem, né? Acho que isso é muito estranho. Já o apresentador te chamar, se já aparecer, mas enfim, né? Cada caso é um caso. Então, essa questão da imagem é importantíssima, porque você não pode, por exemplo, mencionar a porta azul se você tem a imagem da porta vermelha. Assim, um exemplo muito chulo, muito básico mesmo, mas para que as pessoas entendam, né? Você tem que ser, às vezes, muito óbvio. É literalmente falar o que você está vendo, né? Objetivo. E explicar de fato ali. E aí depois você vai pensar, ok, já tenho esses elementos, vou usar sobre som, não vou usar a imagem. E as sonoras? Qual é o conteúdo das sonoras, que são as entrevistas, né, que as pessoas nos dão? Onde que elas encaixam mais ou menos? Geralmente, quando eu vou conversar com as pessoas, eu parto do princípio, assim, do que ela possa me falar e depois eu vou conversando, né? E aí eu prefiro fazer a sonora antes primeiro também, ou as imagens de apoio, ou sonora antes, para mim depois já imaginar no que a pessoa falou, e eu deixo a passagem sempre por último. Geralmente é sempre por último a passagem, porque aí eu já vou imaginar como é que eu vou estruturar o texto. E aí, beleza, não tem uma imagem para falar sobre tal coisa. Corre para a passagem é o jeito ideal. Então, ou até mesmo se você quiser dar ênfase em alguma coisa, tipo assim, olha, essa estante que está aqui ao lado, não sei o que, não sei o que, tipo uma estante
que chegou lá dos Estados Unidos, é a melhor estante do mundo, enfim, só um exemplo também, né? E aí você também pode usar uma passagem para você dar ênfase, né? Então não é sempre que você vai usar uma passagem, tem PT que nem precisa de passagem, mas também a passagem ela é utilizada, que é o momento, né, em que o repórter aparece, para fazer a transição de um assunto para outro. Você começa a ideia num off, desenvolve lá a ideia tudo por completo, vem sonoras e tudo mais, e aí você, sei lá, digamos assim, a gente começa falando a reportagem de que chocolate é bom. Aí vem lá uma pessoa falando que adora chocolate, não sei o que, não sei o que. Aí, ok. Só que aí, digamos que surgiu uma pesquisa que fala que chocolate, comer 2 chocolates por dia nos bares de chocolate faz mal. É só um exemplo, tá bom? Faz mal. E aí, ok, a gente até pode ter imagem de chocolate também, colocar em off, mas você também pode usar uma passagem, na minha visão, tipo assim, falando, especialistas apontam que chocolate sim é benéfico, mas se você comer especialistas da universidade não sei de onde disseram que se você comer 2 barras de chocolate, isso é prejudicial. Aí, ok, essa poderia ser a tua passagem, né, segurando uma barrinha de chocolate e tal, então você tem que pensar nos detalhes também. Aí depois já vem um especialista falando direto, por exemplo. Então, detalhes são muito importantes. Eu poderia fazer essa reportagem, né, mostrando uma barrinha aqui na minha mão. Algo simples, mas já é algo diferente. Eu lembro que ano passado eu fiz uma também sobre o uso excessivo de álcool gel nas mãos. E todo mundo, né, precisou usar muito álcool gel nesse período de pandemia. E aí eu parei para pensar, assim, falei, nossa, essa foi uma pauta que eu produzi, eu mesmo fiz a reportagem também. Será que causa muito prejuízo à mão se você usar álcool gel em excesso, né? Eu falei, vou ver com o dermatologista e tudo mais. Quando eu fui gravar a minha passagem, eu tirei um álcool gel do bolso. Então, lógico, a gente teve que fazer gravações separadas, né, para tentar casar ali a imagem que eu tirava no momento, que eu tirava o álcool gel do bolso, colocava na minha mão. Então, eu acredito, assim, que você que está fazendo essa reportagem, lógico, o cinegrafista também pode ajudar e deve. Se tiver um produtor também, um auxiliar, isso é ótimo. Esses mínimos detalhes, assim, eles vão fazer diferença na hora de você gravar uma passagem, por exemplo. Outra coisa, se você também pode pensar não apenas nesses detalhes visuais, mas no próprio texto, você também pode incrementar alguma coisa. Eu lembro que ano passado, eu lembro de ter visto uma reportagem da Cissa Kramer, lá da Band do Rio Grande do Sul, que ela estava falando sobre algum evento de agropecuária que estava tendo lá na cidade, né, em Porto Alegre. E eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que ela falou uma palavra que, assim, as vacas eram as estrelas do evento. E eu achei um máximo lá ter usado, as vacas são estrelas do evento. E depois ela mostrou as vacas, uma coisa linda. Então, assim, sabe, palavras meio que vão, assim, dar um impacto, que você, cara, casou total. Tipo assim, tudo bem, a vaca tava ali, mas eu achei muito legal, assim, sabe, enaltecer as vaquinhas. Então, sabe, esses mínimos detalhes, não só em texto, ou em imagens mesmo, que você puder ter, é o que vai fazer o diferencial. E aí, ai meu Deus, como é que eu vou começar o texto? Aí, como eu te falei, né, tem os elementos, e aí com a experiência você vai ganhando. Mas não tem como você trabalhar na área se você não conhece também outras, não busca referências. Porque você não é você copiar de fato, mas assim, o repórter fez uma reportagem mais ou menos dessa forma sobre esse assunto. Eu vou fazer sobre um outro assunto, mas eu acho que casa mais ou menos daquela forma que ele fez. E aí você vai se moldando, vai sabendo como você falar na passagem também, porque a passagem é o seguinte, né? Você tá aparecendo ali, aí digamos que você grava uma passagem e, enfim, tá com uma concordância errada também. Aí, pô, se não tiver como regravar, cai a passagem, né? Ou seja, seu momento ali não tem mais como aparecer. Então, é verificar esses elementos, verificar a concordância, principalmente na passagem, né, concordância verbal, para ver se está tudo certinho. E nunca colocar muito assim, coisas que vão muito além. Eu lembro que logo quando, eu acho que assim, eu, por exemplo, no início da faculdade, às vezes a gente quer colocar muito filosófico, sabe, um texto, e não precisa muito disso. É basicamente, de certa forma, o básico já vai te ajudar ali a fazer uma passagem, entendeu? Então você precisa ver esses elementos. E, sei lá, se tiver num show, assim, cara, o show abre com sobe o som, porque é isso que vai chamar a atenção do público, né? Então, você tem muitos recursos, você tem arte também para utilizar, né? Gráficos. Lógico, também você precisa ter tempo para fazer, né?
e precisa, às vezes, de um setor específico, tem emissora que não tem esse setor específico, mas tem muitos elementos que você pode fazer, você pode colocar para dar mais vida ali na sua reportagem. E aí, com o tempinho, né, você vai criando uma característica, já vai pegando esse vocabulário assim mais impactante, porque eu acredito que o diferencial é esse, é você buscar ser diferente. Tá, Luiz, mas como você é diferente? Aí você vai ter que aprender na prática, né, e pegando essas referências. Muito bem. Você falou aprender na prática. A prática leva à excelência, né? E hoje você tem a Exato. dimensão correta de como fazer, de como encaixar cada situação. Bom, a primeira reportagem, como é que foi? Como você avalia a sua evolução também, né? Da primeira oportunidade até de agora, fazendo uma matéria. Pois é, como eu estava falando há pouco, né, buscar referências é muito importante. Então, eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Já estava ali trabalhando no campo, mas sempre fui de estar dando uma olhada nas emissoras A, B ou C, para ver o que eles estavam fazendo e os formatos. Então, quando eu fiz a minha primeira reportagem, eu estava com mais ou menos 10 meses de estágio lá na Band. Na verdade, eu já tinha feito outras reportagens também, assim, mais coisas mais básicas, né? Apenas com um off e tudo mais. Mas eu considero de fato mesmo que foi essa reportagem que eu apareci, né? Tava com o cinegrafista, então foi toda completinha. Eu considero essa, que foi uma sobre um monociclista aqui de Manaus, que ele foi um senhor, na verdade, né? Que ele fez uma viagem daqui de Manaus para um município chamado Rio Preto da Eva, não estou lembrado agora quantos quilômetros são, e ele fez em cima de um monociclo. Acho que foi 2 a 3 horas mais ou menos. Então essa era a pauta, né? Vamos contar como que esse senhor assim descobriu o monociclo elétrico e como que ele fez essa viagem de Manaus até Rio Preto da Eva, né? Imagina isso em cima de 2 rodas indo pela estrada, né? Tipo, meu Deus, esse homem é louco. Mas foi uma reportagem muito legal, assim, não foi tão de surpresa que ela estava até prevista para uma outra repórter, mas ela tinha uma outra pauta nesse dia e, enfim, eu fui junto com ela, né? Porque a outra pauta que ela ia fazer era uma pauta de comida, a Flávia Moura, né? E eu falei, eu vou, porque toda vez que você faz, eu nunca vou e tal, enfim, aí fui com ela. Só que aí tinha essa outra pauta do monociclista, né? E aí ela falou, Luiz, eu faço essa primeira, você faz a outra. Aí eu falei, ok, então, né? Aí os chefes assinaram embaixo, falei, então vamos lá. Então, é, para mim, assim, foi muito legal, né? Você se vê ali a primeira vez na televisão. E os elementos, assim, que eu sempre busquei, né? O cara tava com um monociclo, falei, ok, a gente vai ter imagem para dar e para vender. Pedi pro cinegrafista, né, fazer imagens com esse cinegrafista maravilhoso também que tava comigo na época, que é o Márcio Pinto, gosto muito, maravilhoso também, sempre que eu trabalho com ele, incrível lá na Band. E a gente pediu para ele fazer imagens, né? Indo para um lado, para um outro, de um lado para o outro. Aí eu falei, ok, um monociclo elétrico em Manaus é algo muito diferente, porque assim, você não está acostumado a ver. E aí a gente estava gravando lá no centro de Manaus, no Largo de São Sebastião, que fica em frente ao Teatro Amazonas, e tinham várias pessoas por lá. Eu falei, vou fazer um fala-povo aqui, perguntar das pessoas o que elas acham de um monociclo elétrico, né? Tipo assim, já viram um monociclo desse na vida? Não, nunca vi. Tipo, já vi. Mas praticamente todo mundo que eu falei, não, nunca vi, é interessante, nossa, deve ser legal. Então, eu lembro que eu comecei a reportagem mais ou menos descrevendo, né? Eu não estou lembrando agora direito, mas eu descrevia mais ou menos o objeto, como é que ele era e tudo mais, e que causava surpresa para as pessoas, né? Então, esse foi o primeiro off. Tinha um sobe-som também, uma trilha musical, na verdade, meio de adrenalina e tal, no início da reportagem. Logo depois eu já tinha um fala-povo com essas coisas curiosas das pessoas. Nossa, eu nunca vi, meu Deus. Então, você humanizando dessa forma fica muito boa a reportagem. Aí depois, né, fui contextualizando, falando quem era, que era o fulano de tal, que ele tinha viralizado na internet depois de ter feito uma viagem em cima de um monociclo elétrico até o município de Rio Preto da Eva. Aí depois coloquei ele falando, né, como que ele descobriu essa paixão. Então eu fui dividindo assim por como que ele descobriu a paixão, como é que foi a viagem até Rio Preto da Eva, e a terceira fala dele foi sobre como que ele indicava, né, ou falava, ele na verdade assim, ele explicava que qualquer pessoa podia subir num monociclo elétrico, né, basta ter prática e tudo mais. Ele falou jovens, adultos, qualquer pessoa que quisesse poderia fazer isso. Aí, ok, tinha esses elementos. Aí, para minha passagem, eu pensei o seguinte: isso eu pesquisei um pouco, né? Falei, ok, temos um monociclo elétrico.
Tentar subir nele. Eu até tentei subir, mas não deu muito certo. Eu preferi nem colocar na reportagem também, que eu achava que não casava muito no jornal, né? Que é algo um pouco mais sério. E aí eu lembro que eu coloquei na internet e pesquisei até quantos quilômetros esse monociclo elétrico pode percorrer. Ok. Qual o tamanho dele? Pesa quantos quilos? Então foram esses elementos que eu usei na minha passagem. Um objeto, não sei o que, nananã, nananã, que pesa tantos quilos e pode alcançar até tantos quilômetros por hora. É um meio de transporte totalmente sustentável e que pode ser utilizado por pessoas de todas as idades. Acho que foi mais ou menos essa a passagem. Então, outra coisa também que eu sempre procuro usar nas passagens, quando não dá para fazer uma arte e tudo mais, esses dados, eles são importantes. E aí eu fiz a passagem, estava na frente, o senhor estava bem, bem atrás mesmo, mas dava para pegar ele na lateralzinha, né? Tipo, eu num canto, ele num outro, ele andando no monociclo. Então foi assim que eu construí a reportagem mais ou menos. E foi muito legal o resultado dela, a edição ajudou bastante também, você colocando esse sobe som essa trilha musical de adrenalina por si só já chama muita atenção do telespectador. Então foi maravilhoso, assim, eu diria. Foi minha primeira reportagem de fato, aparecendo com cinegrafista, e foi bem, bem legal. Já teve outras, né, que foram um pouco mais complicadas, complexas no início, mas essa mesma foi a primeira e foi bem marcante para mim. Bom, essa foi a primeira reportagem. E também eu fiquei até curioso, porque você falou do detalhe que ele ia subir, né, em cima do qual mesmo? Monociclo Monociclo, elétrico, isso. isso. Você ia subir, mas não ficou legal. Também, qual a importância de ter um senso crítico também, de você avaliar, falar, poxa, essa aqui talvez não vai ficar bom. Quem sabe ficaria perfeito com um programa de variedades, mas como você falou, Exato, é um jornal sério. Também, qual o critério É, também para estabelecer esse senso crítico? pois é, apesar de ser um jornal sério, a gente tem esses momentos mais leves. Tanto é que deu para usar uma trilha sonora mais radical e tal, bem legal. Mas, como eu estou te falando, né, se eu até tivesse conseguido subir, de fato, pô, legal, acho que até daria. Mas aí eu falei, cara, não tá legal, porque assim, para você trabalhar com a tua imagem, tudo bem que você tá ali mostrando, fazendo a reportagem, mas você precisa lembrar que você não é o centro ali das atenções, né? Você tá ali, ok, mas você não é o centro das atenções. Quem era a história do cara, né? Era ele que era a estrela da história. Então você tem que dar ênfase para ele. Você tá ali, né, apenas para fazer uma complementação. E eu acredito que isso varia muito, né, de programa para programa. Tem programa que pode caber ou não, né? Por exemplo, se fosse um programa mais humorístico, sei lá, eu tivesse subido e caído, ok, ia ficar perfeito, mas não era o caso, né? Então eu não falei, não vale eu colocar só por me colocar aqui, não vai ficar legal. Então você precisa dosar nisso, né? Será que vale a pena eu colocar ou não? Tipo assim, vou só atender o meu interesse porque o cara apareceu ou não? E teve outras também. Ano passado a gente fez muita reportagem voltada para o MasterChef. Teve a temporada, né? Então praticamente toda terça-feira a gente fazia reportagem para ser exibida aqui na Band, né? Então a gente tem dois programas locais, jornais diários, é o Amazonas Urgente e o Banho de Cidade, e os dois utilizam essas reportagens. E nas primeiras reportagens que eu fiz, na verdade quase todas as reportagens, né? Como se tratava de uma reportagem para chamar o Masterchef, assim, entrava a reportagem e depois a gente falava do Masterchef. Então, nas reportagens em si, eram de receitas. E nesse caso em específico, ok, a gente até consegue, tipo, dar um sorrisinho, vou provar agora, não vou deixar de perder essa oportunidade, né, não sei o quê, vou ver como é que tá agora. Então, nesse caso, até cabe, entendeu? Porque você tá ali falando de um conteúdo de culinária no jornal, mas que o telespectador ele também, pô, acho que é legal, tipo, ver se o repórter vai gostar ou não, sabe? Então é algo bem, bem leve e dá para fazer. Que ali você não tá simplesmente só, tipo, eu vou mostrar que eu tava comendo. Não. Você vai mostrar ali o resultado da comida, ou até mesmo comer junto ao lado do chefe, que foi responsável por ter feito, da pessoa responsável. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas também tem vezes assim, cara, não vale a pena eu fazer uma reportagem, tipo, comendo esse daqui, porque, sabe? Ou até mesmo porque não ficou legal, não tem mais suficiente,
sabe? Tem uma série de fatores, assim. Eu fiz uma reportagem semana passada sobre Páscoa. Fui numa loja de doce e tudo mais, a gente nem comeu nada e tal. Falei, cara, não tem lógica eu falar aqui de doce e comer, sendo que eu, sabe? Falei, não, vou fazer só uma reportagem mesmo aqui das vendas dos ovos de Páscoa e tal. Deixar isso se fosse uma outra história, mais artesanal e tal. Mas assim, sempre que tiver algo assim de comer mais artesanal, for no restaurante, for na casa de alguém, dependendo para que fim seja essa reportagem, eu acredito que cabe. Né? Você precisa ali dar uma humanizada e tal, e fica muito legal o resultado depois, né? Lógico que a gente é beneficiado também, né? Que a gente come também, Sim, então isso é legal. Mas não é sempre também que acontece, né? Semana passada eu fui na loja de doce e não comi doce. Mas tá tudo certo. bacana. Aí tá ligado o que a gente está comentando, né? A importância de ter o senso crítico, né? Para Exato. cada situação e avaliar que cabe ou não. A Exato. Cada pergunta, programa é um programa, né? e a pergunta que eu quero fazer, você já está muito aí ligado à televisão, e televisão é um ambiente que tem demanda, né? É uma equipe, uma estrutura. O rádio é muito objetivo. Você já teve já esse desejo ou alguma experiência com rádio? Vou dar uma olhada. Vamos aguardar. Opa, Luiz Henrique. Alguém consegue ouvir a live? Deu uma travadinha. Vamos aguardar. Opa, saiu, né? Opa, saiu. Mas ele vai voltar. Deixa eu só chamar aqui. Conexão de rede, né? Ó, ao vivo. Oi, Pronto. Thiago, Opa. voltei. Desculpa, é que eu fui tentar tirar um print aqui. Aí eu acabei Ah, saindo. ok, perfeito. Eu Você estava pode repetir? perguntando do detalhe que... Consegue me ouvir agora? Vamos lá. Quem estiver na live... Opa, voltou. Ixi, peraí. Não, mas aí Voltou, tá, né? tá perfeito, eu consigo ouvir agora. É ao vivo, é assim, quem sabe faz ao vivo. A gente está aqui fazendo esse Beleza. trabalho e estamos acostumados já com os imprevistos. É, falei de detalhe que é muito bacana, que você já está ligado ao ambiente da televisão. A televisão requer uma demanda muito grande, enfim, trabalho de equipe. Já o rádio é uma linguagem muito objetiva, né? Não precisa de tanta coisa. Você já teve alguma experiência com rádio? Ou tem o sonho de trabalhar no rádio? Olha, na verdade, eu não, assim, nunca tive um sonho de trabalhar com rádio. Ontem, por exemplo, eu fiz um podcast para a faculdade, né? Era um trabalho, então eu editei o podcast. Então, assim, acho que foi algo mais próximo do rádio que eu já tive, né? Foi esse trabalho. Mas aqui em Manaus a gente tem também a rádio Band News FM, né? Não necessariamente dentro da nossa TV, porque ela pertence aqui a outro grupo de rádios, então é um pouco mais longe assim, mas é diferente, né? Agora que eu lembrei também, eu já participei outras duas vezes em rede, falando, né, daqui de Manaus mesmo, então eu acho que é bem diferente, né? Você tá ali, é algo mais conversado, né, com o telespectador, dependendo do assunto também. E eu acho que é bem diferente, né, do que você tá numa televisão. Porque ali você, basicamente, você precisa fazer com que o seu ouvinte ele imagine, né, o que você tá falando. Mas quem sabe, né, vai que apareça alguma oportunidade aí, mas eu acho que deve ser um pouco tenso no início, né, para quem está começando, porque TV é uma coisa, tudo bem que é tudo linguagem, mas na TV você tem um recurso do vídeo em si, né, e no rádio você não tem. Então, assim, é um pouco mais complexo em partes, você vai precisar detalhar um pouco mais, né, como eu te falei ainda agora. A gente pode falar a porta azul e não ter a porta azul na televisão. Mas também posso falar só uma porta, ok, o telespectador tá vendo a porta. Mas no rádio não, né? Você precisa descrever tudo, a porta era azul, era vermelha, não sei o quê. Então vai que apareça alguma oportunidade, né? Mas por enquanto tá tudo certo. Bom, tudo pode acontecer porque a Band tem esse potencial, né? Geralmente acontece do rádio fazer uma ligação diretamente com a TV. Sim, sim. Hoje em dia é muito presente isso, né? Então você tá ali no rádio, mas o rádio também é vídeo hoje em dia.
né? Todos os programas, eu acredito, lá da Band, da Rádio Bandeirantes, da Band News FM, são transmitidos no YouTube, cada um das suas rádios, né? Mas ao mesmo tempo que você está ouvindo no rádio, você está vendo também. Então, eu acho que hoje em dia esse é o novo formato que veio literalmente para ficar. Não tem mais como você só fazer um rádio sem imagem, assim. Você precisa ter esse outro recurso também. Bom, a gente está aqui ao vivo, né? E ao vivo imprevistos acontecem. Como aqui aconteceu, mas a gente contornou a situação. Agora, na situação de televisão, entrar ao vivo, o que é necessário para manter a calma, né? Para quando ocorre algum imprevisto? Manter a calma. Manter Mas a há calma. alguma coisa para ficar no eixo ali? Cara, então, não vou dizer que é meio complexo essa pergunta de responder, mas assim, é aquela coisa, né? De prática a gente já entende mais ou menos o que deve fazer e manter a calma, né? Então, assim, eu já não fico assim mais tão nervoso na hora de fazer algum vivo, né? Até porque já é de algo diário, assim, não só local, mas também em rede nacional. Mas o importante é você saber o que você está falando, né? O assunto ali. Lógico, eu não gosto muito assim de falar de política. Se eu precisar falar de política, eu falo de tudo, na verdade. Só que aí eu sempre uso o recurso da colinha, né? Do celular, ali dou uma. Porque tem muitos termos jurídicos, sabe? Isso é meio complicado. Eu lembro que um outro vídeo que eu fiz também, já errei, logo no iníciozinho mesmo, né? Troquei alguns termos, então, não é muito legal. Mas, por exemplo, quando, sei lá, a gente está ao vivo porque a gente usa um retorno, né? Para ouvir o que o apresentador está falando. Sei lá, já aconteceu inúmeras vezes da ligação telefônica cortar, né? Então, assim, você fica incomunicável. Tem vezes, e isso já aconteceu comigo, né? De ter cortado a ligação, mas ter ido no momento certo, assim, que a apresentadora estava me chamando e eu, sabe, deu tudo certinho. Não sabia se estava ao vivo, mas imaginava que estava ao vivo, e aí ia continuar falando, aí finalizar o assunto, né? Depois você vê se deu tudo certo ou não. Mas basicamente você tem que aguardar, né? O pessoal que está no switch, que está ali responsável pela questão da coordenação dos links, para entrar em contato com você novamente, para saber se está tudo certo ou não. Ou e não vai, né? Por exemplo, ontem eu estava num bairro aqui de Manaus falando sobre cheia, né? Enchente. Como que eles estão se preparando já para a cheia desse ano. E a ligação estava muito ruim, não só no meu celular, né, não só no celular da TV, quanto no meu celular também. Só que aí eu tive que usar o meu celular, porque estava melhorzinho, para poder ouvir o apresentador. Só que um detalhe, eu não estava com o meu fone de ouvido, né? Porque eu estava usando o outro celular, então eu estava com o meu celular sem o fone de ouvido. Então eu tive que ouvir a voz do apresentador no viva voz. Não é o indicado, né? Mas era o que eu tinha ali no momento. Então acho que foi um perrenguezinho assim. Mas basicamente o problema de acontecer é esse. Ou o sinal morrer ali na hora, o sinal do link, que acontece muito, né? Como a internet às vezes fica um pouco complicado. Ou até mesmo, né? Tipo assim, ligação telefônica cortar no meio, né? E aí você fica ali, não consegue ouvir o apresentador, não sabe se ele tá te chamando ou não. Aí é manter a calma mesmo, né? Ficar ali parado. Até porque quem tá lá dirigindo, fazendo a direção de TV, a direção de corte, já vai saber, né? Tipo assim, ele não tá conseguindo ouvir o apresentador, então não coloca ele na tela. Ou tipo assim, tira ele da tela agora, até que resolva esse problema. Mas de tudo acontece ao vivo. Eu acredito que para quem tá começando, a maior dificuldade é você ter concentração. É gente gritando, é barulho de buzina, sabe? Qualquer coisa assim que vai tirar a tua distração é bem tenso na hora. Já teve momentos assim, sei lá, que o cinegrafista teve que fazer alguma coisa e, tipo, olhando para a câmera, olhando para o cinegrafista e vontade de rir também. Então acontece. Mas você vai ter que aprender a lidar na prática mesmo. Olha, eu pude observar que uma das suas atividades é mestre de cerimônias, né? Eu queria saber também como surgiu a oportunidade. Então, eu nunca fui assim de tá apresentando tudo mais, né? Só que assim como o jornalismo, né, você vai aprendendo a gostar um pouquinho com o tempo, entendendo o que é, você tá ali apresentando um evento. Então, quando eu comecei o curso de rádio e TV lá na Formação Rede Amazônica, eu não lembro agora, mas eu não gostava muito da minha voz, porque eu lembro que eu fazia os vídeos para a internet e era muito ruim. Ele falou, nossa, tá ao vivo aqui, mas não dava assim mesmo, né? Era o que tinha, então Sim.
a voz daquele jeito lá. E aí, quando eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos lá na Fundação Rede Amazônica, no curso técnico, aí você já vai aprendendo mais ou menos como falar com uma voz mais encorpada, não uma voz fake, né? Por exemplo, vou falar aqui grosso, igual, sabe? Essa não é a minha voz. Mas você falar com um pouco mais de entonação, sabe? Um pouco mais de firmeza. Projeção. Projeção da Isso, voz. essa é a palavra. Isso, você saber projetar a sua voz. E aí, depois que eu fiz o curso de rádio e TV, eu já tinha procurado curso de mestre de cerimônias em Manaus, mas não tem. É porque é um curso assim, não vou dizer que a profissão ela não é regulamentada, né? Então é meio complexo, assim, porque você até pode fazer o curso, mas você vai aprender na prática, e foi o meu caso também. Aí eu tinha uma conhecida, né, que já trabalhava, já fazia a apresentação de eventos de uma associação aqui em Manaus, e também de outras empresas no Distrito Industrial, e ela trabalha com recursos humanos. Aí ela tem uma empresa e tudo mais, de consultoria, e ela resolveu abrir uma turma, né? Ela viu que tinha assim, uma necessidade, principalmente no Distrito Industrial, onde parte das pessoas que estavam ali no curso eram pessoas que trabalhavam na comunicação interna de empresas e precisavam, né, sempre dar aviso, essas coisas todas, e até mesmo participar de eventos institucionais. Então, muita gente precisava, né, ter esse curso, ter essa noção de o que era ser um mestre de cerimônias. Participei desse curso dela, da Silvana Aquino. Na época eu estava sem dinheiro, então graças a ela me abençoou com o valor, não com o valor, né, com o curso, assim, participei. Então para mim foi gratuito, mas foi um curso que me abriu muitas portas também, porque lá eu fiz muito networking, teve convidados, então foi bem legal. E o curso foi praticamente uma semana, né, são 20 horas, 5 dias de 20 horas, que eram 4 horas mais ou menos, eram à noite. Então, assim, basicamente o que eu aprendi foi entender o que era a profissão, ser um mestre de cerimônia de fato, o que faz. Daí muita gente acaba confundindo também como cerimonialista, que não é a mesma coisa. Então a gente aprende os fundamentos, exemplos de como você pode trabalhar a sua dicção, e a questão da dicção na profissão de jornalismo é muito importante também. Hoje, graças a Deus, apesar de travar algumas vezes ao vivo, em qualquer lugar, mas hoje eu considero que a minha dicção está muito melhor. Então a gente vai aprendendo alguns exercícios para melhorar, né, a voz, para melhorar essa parte da dicção. Então a gente aprende esses fundamentos, faz alguns testes, né, com o professor que está lá nos ensinando, mas o restante você vai aprender na prática, porque não tem assim um macete, você vai fazer isso certinho assim, você vai estar com a voz desse jeito. Não tem como. É tudo prática. Né? Tanto é que hoje em dia eu vou gravar os meus offs para TV, eu falo, meu Deus, a minha voz... Tem muita gente que fala bem assim, nossa, Luiz, a sua voz é muito diferente de você estar falando comigo normal e falando na TV. Eu falei, porque na TV não que seja outra coisa, né? Mas é uma voz só que mais projetada. Então é diferente, porque eu não vou falar com a pessoa todo o tempo dessa forma. Então, fui aprendendo na prática mesmo, porque esse curso, depois que eu fiz ele, teve alguns eventos que eram tipo assim, era só participação mesmo, sabe? Só para ganhar experiência, e foi onde eu fui fazendo a minha rede de contatos. Aí depois, né, um vai indicando para outro, sabe como é que é, né? Aí a gente acaba já conseguindo esses clientes, e já fiz vários eventos, fiz na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Amazonas, já fui mestre de cerimônias de colação de grau, de formatura, então é bem interessante a área, assim. Ah, é verdade, né? Minha mãe tá falando aqui. De casamento também, de casamento foi bem legal. Então, você tem um leque de opções, né? Porque evento acontece todo o tempo, aniversário acontece todo o tempo, casamento acontece todo o tempo, formatura. Então, é uma grana que vem, não vou dizer que vem fácil, mas, por exemplo, um mestre de cerimônias, sei lá, ganha, um exemplo assim, R$ 300 por 3 horas de trabalho. E você fazendo isso por todo fim de semana, cara, é uma renda muito boa. Mas, assim, é trabalho, né? Porque imagina, você 3 horas ali falando direto. Acho que um dos mais trabalhosos é a colação de grau. E colação de grau, você tem que ler vários textos, agradecer fulano de tal, ler 1000 nomes de alunos, sabe? Todos com aquela mesma intensidade. Vamos receber agora, fulano de tal, não sei o que, sabe? Então é muito cansativo assim, mas vale a pena. Né? E pra gente que tá na área, é sim um braço, porque a gente utiliza a nossa voz diariamente, né? Então, por que não também para apresentar esses tipos de eventos?
Então, quem tem interesse, né, em seguir a área de mestre de cerimônias, é meio escasso de ter curso. Vou até falar para ela para ver se ela não quer abrir um agora aqui em Manaus. Mas tem cursos para fora também. Já verifiquei no Senac lá de São Paulo. Eu sei que tem lá. E deve ter outros cursos também, né? Então, ser mestre de cerimônia é bem legal. Você tá ali, ter o contato com o público, sabe? É diferente de você estar na TV. Porque na TV você fala ali para várias pessoas, ok. Mas você não tem aquele contato ali direto com ele, né? A pessoa tá te vendo, você não sabe quem tá te assistindo. Mas num evento não, você tá ali, você pode, sabe, ser quem você é e tirar brincadeiras, então, dependendo do evento também. Então, é bem legal. Bom, eu quero saber se você tem referências no jornalismo, seja no nível nacional e local. Quais são as referências? Olha, hoje em dia eu posso dizer que as minhas referências mesmo são pessoas da própria Band. Deixa eu só ver quem tá falando aqui. Olha, o Klinsmann. Klinsmann tá me Clisma, devendo um abraço. sushi. Sou grande fã do Luiz, professor. Meu coleguinha lá da igreja. Que mais? Ó, tem uma galera aqui. Pois então, hoje em dia, muitas referências minhas são próprios jornalistas da Band, né? Que, como eu te falei, a gente já sabe mais ou menos como eles pensam, né? Como que São Paulo quer que a gente faça os textos, quer que a gente, de fato, trabalhe. Então, depende, né? Tem pessoas, assim, que são mais voltadas para a polícia, tem algumas editorias específicas, mas, por exemplo, eu acho assim, quem se enquadra, não vou dizer no meu perfil, né, de pessoa mais jovem, mas eu sou muito fã do Thiago Prudente. Ele é lá de Campinas, em São Paulo, e agora ele está lá na Band de São Paulo, na capital mesmo. Ele trabalhou por 5 ou 6 anos lá na Band de Campinas. Ele tem uma história muito parecida com a minha, né? Começou como estagiário, depois como produtor, aí como repórter. E para mim um cara é incrível, assim. Ele sabe desenvolver um texto maravilhosamente bem. A entonação dele, sabe? Uma voz calma. Ele é muito criativo. Então, para mim, o Thiago, assim, né? Não só por ser uma pessoa jovem, mas, inclusive, quando eu fui lá em São Paulo, conheci ele, eu falei, cara, sou teu fã e tal. Mas a gente já conversava também, né? Sempre pegando algumas dicas e tal, então isso é bem legal. No Rio de Janeiro também tem uma repórter maravilhosa, que é a Laila Alak. Ela é muito criativa também nos textos dela, já serviu de inspiração para mim para várias reportagens. Quando eu fui lá no Rio também conheci ela e foi muito legal. E ela, ai Luiz, eu falei, ai Laila, eu sou muito seu fã e tal, você já me ajudou em vários VTs e tal, sabe aquele texto que você fez assim, nananana. Ela faz um casamento incrível, sabe? Meu Deus, essa mulher é um ícone. Então, tem a Laila lá também. E assim, pra dizer, em suma, né, não vou tem muito mais, mas os dois, assim, pra mim são incríveis. Eles são pessoas assim que eu lembro, tipo assim, se eu perguntar agora, vou falar do Thiago, vou falar da Laila Lac também. Lógico que também tem uns apresentadores também, mas tem muito apresentador, né, hoje em dia. E eu acredito que localmente falando, é meio complexo, assim, não vou dizer que. Não, aqui tem ótimos profissionais também, né? Mas. Tem uma. Eu diria. Vou até puxar a sardinha, na verdade, né? Para uma, hoje em dia, colega de trabalho, né? Mas também já me entrevistou na condição, quando eu estava estudante do ensino médio, a Sandira Benoliel está na TV Norte hoje em dia, que é afiliada do SBT aqui. E a Samira é também maravilhosa, tem uma história impecável, já tem mais de 10 anos aí de jornalismo aqui na cidade. A gente se conheceu, né, durante pautas, falando sobre Enem, né, sobre ensino médio, então foi muito legal. Então, eu diria assim que a Samira também seria assim uma profissional referência para mim, né? Mas sempre tem outros, né? Mas incrível assim. Então, para a gente finalizar, para não prolongar muito, Thiago Prudente de São Paulo, Laila Lac do Rio de Janeiro e a Samira Bananel daqui mesmo de Manaus. Muito bem. Agora eu quero saber o que você pode aprender, né, acreditando no seu potencial e no talento também. Que eu pude aprender, cara, a gente aprende muita coisa, né? Assim, todos os dias. Então, toda experiência que a gente tem na rua, cada pauta é uma pauta diferente, né? A gente aprende um pouco de tudo, eu diria.
lógico, a gente não sabe de tudo, não consegue dar conta de toda a informação, né, de tudo que acontece na cidade, mas eu acredito que o que a gente leva assim mesmo na vida de presente da profissão são essas experiências que a gente tem com as pessoas, né? Tem telespectador, assim, que trata a gente muito bem, sabe? Ontem, por exemplo, foi bem legal. Eu estava numa região de margem de rio aqui em Manaus, né, falando sobre enchente, falei há pouco também, e depois de a gente terminar nosso trabalho, a família, né, assim, uma família mais humilde, né, mora numa casa de madeira e tudo mais, eles estavam assando peixe lá, enfim, tava com uma família inteira, aí eles chamaram eu, o cinegrafista, para almoçar, então, assim, foi bem legal, sabe? Porque, como eu falei mais cedo também, a gente pode estar, ok, num condomínio, fazendo uma reportagem com um grande empresário, mas no outro momento a gente está com uma pessoa, assim, sabe, mais de baixa renda, conhecendo uma outra realidade. Então eu acho que isso que faz a gente ser um pouco mais humano e entender que existem sim esses dois lados, ver como que a gente pode ajudar essas pessoas também de alguma forma. Então você ter esse contato com as pessoas é muito legal e eu acho que é o que faz um jornalista de fato entender um trabalho dele, né, enquanto um profissional da comunicação. Né? Você precisa saber comunicar e, de alguma forma, influenciar ali na vida daquela pessoa, lógico, de forma positiva, né? Então, a gente tem esse poder de influência, isso é um fato também, e você sendo um jornalista ético, com certeza você vai conseguir é, desempenhar bem o seu trabalho e ajudar muitas pessoas. Mas também, né, tem pautas assim mais frias, enfim, como aquelas de culinária, né? Não vou dizer que a gente consegue ajudar alguém ali, mas a gente consegue mostrar um pouco da nossa regionalidade. Então, cada dia é um dia, cada dia é, tem dias mais intensos, tem dias mais calmos. Então, a gente aprende a lidar um pouco com essa questão da adrenalina, da cobrança, sabe? Porque geralmente a gente faz 2, 3 materiais por dia e, sei lá, um assunto é diferente do outro, então a gente tem que preparar nossa mente para ser um pouquinho mais ágil em algumas coisas, mas tem matéria também que é um pouco mais trabalhosa, mais complexa, né, que a gente demora um pouquinho, mas isso é normal. Mas eu acredito que o presente mesmo da profissão seria a gente ter esse contato com o público e conhecer as realidades, né? Então hoje eu estou já lá na Band há mais ou menos 2 anos e 3 meses, acho que 2 anos e 4 meses agora, mais ou menos, que eu entrei lá em dezembro de 2016. Então eu pude evoluir bastante, né? Continuo evoluindo, cada dia é um aprendizado, não deixa de ser, mas ver as etapas, né, que eu já alcancei, comecei como estagiário, depois para a produção, já estava fazendo reportagens também mesmo como produtor, agora estou como repórter de fato, contratado. Então, ver essas etapas assim é muito legal. E ver também, né, que o público jovem está ganhando espaço, não só aqui, eu sempre acompanho outros colegas de outras praças também, assim, com o mesmo perfil que o meu, mais jovens. É muito legal ver que você tem essa confiança de pessoas mais velhas, mais experientes na área, mas que também estão ali prontas para te ensinar e para te ajudar a fazer um bom trabalho, nem ser um ótimo profissional na área. Bom, você é novo, 21 anos, porém tá dando um show aqui, né? A gente aprende cada coisa que você pôde vivenciar através do jornalismo. Mas aí tem aquela galera que tá naquela coisa, né? Quero informações, como é que eu faço para chegar lá? Ou seja, uma dica. E qual é a dica que você pode destacar para quem sonha em trabalhar com jornalismo, a comunicação em si? Olha, essa é uma profissão não é tão glamurosa, né? Repetindo lá do início que a gente falou, é uma profissão muito trabalhosa. Você precisa sim saber lidar com pessoas. Diariamente você vai encontrar diversas realidades, não só fora, mas também dentro da redação. Até porque você precisa entender que o jornalismo só funciona porque são vários componentes, né? Até que chegue na casa do telespectador, existe muita etapa e muitas peças que são importantes. Então, se uma dá problema, você não vai conseguir entregar um trabalho bom. Você pode ter feito um texto top, imagem top, mas se a edição não ajudar, não vai para frente. De igual modo, você pode ter feito um texto top, mas a edição pode não conseguir desenvolver um bom trabalho criativo se as imagens não estiverem legais.
né? Se você, o repórter não tiver feito um texto bom. Então, assim, é uma cadeia que vai influenciando tudo. Mas para quem está começando, é você ser visto. Hoje em dia, as redes sociais são... a rede social, ela é o nosso cartão de visita. Então, por exemplo, se me perguntassem hoje, né, de mais pessoas que eu tenho e tudo mais, é o meu Instagram. Porque no meu Instagram tem meu histórico, sabe, bem antes, sabe? Tem vários anos aí, bem jovenzinho, pré-adolescente. Então, é ser visto. Então, eu gosto de ter um Instagram que tem muita história minha aí, mesmo antes de começar no jornalismo. Então, para as pessoas saberem de fato quem eu sou, de onde eu vim, sabe, isso é muito legal. Então, você que está iniciando uma faculdade de jornalismo, ou até mesmo tem interesse, é você ser visto, é você procurar ser visto, né? Você se mostrar mesmo, num bom sentido, claro. É criando um blog, sabe? Fazendo algo básico, fazendo um Instagram de notícias, mesmo que seja básico. Tem um exemplo muito legal de um colega que trabalhou lá no Band News, em São Paulo. Ele está na CNN agora, é o Edward. E eu achava um projeto dele incrível, que era que na verdade ainda existe, é o Madruga News. Então, são todas as notícias assim que eles consideram importantes, né? Ele elenca algumas mais ou menos. E assim, as notícias mais importantes que você deve saber antes de você Entrou dormir. agora aí, ó. O Olha Edward, aí, ó. meu Deus. Edward, estou falando de ti, mano. A gente está aqui falando para quem está iniciando, né, a faculdade, o que eu indico e tudo mais, e estava falando do seu projeto sobre o Madruga News, né, para que as pessoas pudessem estar informadas antes de dormir, né, com alguns dos destaques. Então eu lembro que esse foi um trabalho do Edward ainda na faculdade. Que coincidência É mesmo. verdade. Esse foi um trabalho que ele começou na faculdade e acho que virou até projeto de TCC, né, Eduardo? Eu acho que eu lembro de ter visto alguma coisa assim. Então, cara, o menino começou na faculdade fazendo esse projeto e isso virou o TCC dele lá na frente, sabe? O layout, coisa mais fofinha, assim, muito legal. Então vocês sigam depois Madruga News. Top demais. Ó, tô até de amarelo, Eduardo. O logotipo é amarelo, então aqui tô... Bote Eduardo 2022. Então, você procurar esses tipos de coisa, sabe? E uma coisa tão simples assim, ele criou um Instagram, coisa mais fofinha, uns layouts e tudo mais, Eu e acompanho, muito fazia ele bacana. mesmo gravando esses boletins, se mostrando na internet. Então, o primeiro passo era esse. Ele já trabalhava, já depois trabalhou na área e tudo mais, mas para quem não tem experiência, tem zero experiência na área, ou às vezes até meio difícil para conseguir entrar em algum estágio, você procurar ser visto de alguma forma. Você precisa mostrar o que você sabe fazer de bem. Ah, será que você é bom em fotografia? Ok, vou criar um Instagram de fotografia. Será que eu vou colocar em algum foco? Que tipo de fotografia você vai colocar ali? Ah, eu gosto muito de falar. Vou criar um podcast? Depende, olha só. Eu vi que tu também tem, ou tinha, né, um podcast, Thiago. Então, cara, você tem um microfone, um celular na mão, um fone de ouvido, ok, você já dá para fazer um podcast ali. Então, hoje em dia, a gente está com mecanismos muito mais fáceis para a gente conseguir essa visibilidade. A gente tem a rede social também, o LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede social ótima. Eu costumo dizer que é um Facebook, só que mais profissional. Então, sempre que tiver algum tipo de trabalho, posta lá no LinkedIn também, porque lá é onde estão pessoas de qualquer empresa, assim, sabe, que você quer trabalhar, de qualquer área, na verdade, eles estão no LinkedIn, então você pode ser visto por lá também. Eu digo por experiência própria, que mesmo já trabalhando na Band, já consegui algumas oportunidades pelo LinkedIn, sempre que eu nem conhecia, assim, sabe, as pessoas. Então, é você ser visto hoje em dia. Será que dá para fazer alguma coisa, sei lá, algum vídeo no YouTube? Não sei, porque hoje em dia, né, a gente está muito ligado a Reels e tal, ou até mesmo ligado mais no Instagram. Não sei exatamente se as pessoas estão indo para o YouTube. Mas é ver o que você consegue fazer, as ferramentas que você tem, se você consegue dar uma periodicidade, né? Por que eu parei o meu blog, por exemplo? Porque eu não estava conseguindo dar conta, né? Eu gosto sim de escrever, sabe? Falar sobre eventos culturais, sobre curiosidade, mas não estava conseguindo ter essa conta, dar conta do blog. Então, aí eu preferi parar. Mas se você é uma pessoa que gosta de escrever, você precisa entender o que você sabe fazer de melhor. Mesmo que seja de forma amadora, ok. O mais importante é fazer. E aí, digamos que apareça uma seleção de estágio, algo do tipo, aí você fala, ó, já tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui.
Aí, quando o entrevistador vai te ver, fala, bom, ele tá começando agora, tá iniciando, mas, pô, ele tem aqui um espírito proativo, já fez isso, já Uma fez isso. base. É, justamente. Então, por que não chamarmos ele? É muito diferente de você chegar numa entrevista de estágio, tipo assim, o que você sabe fazer? Ah, eu não sei, eu gostaria de fazer isso. Ok, você pode ter experiência também, você pode também ter, buscar, né, conseguir essa experiência só no estágio. Mas você vai ter, com certeza, muito mais pontos nesse estágio se você já tiver alguma coisa pronta. Então, para a nossa área, hoje em dia, a gente tem de tudo, né? Podcast, vídeo, texto, fotografia. Então, é você saber o que você sabe fazer de melhor e colocar a mão na massa. Bom, aqui o Edward, ele escreveu algo que vamos ler. Vamos ler aqui. Gente, isso tudo que o Luiz falou é bem sério. Na faculdade é sempre importante você fazer muito mais do que é exigido e ter sempre muito foco. Muito foco do que você vê. Não, muito foco do que você quer. Fica bem distante aqui. Exato. Fazer um além, né, do que é exigido e ter muito foco, né, naquilo que você quer, naquilo que você concentra. Então esse é o resultado, né? Pois é, então o Eduardo também falou ótimas palavras aí, parabéns mais uma vez. Que coincidência, né? Então, Incrível. Ele de entrou bem verdade, na hora. Na hora é certa. colocar a mão na massa, não tem assim para onde você correr, né? As oportunidades elas não vão cair do céu. Então, até pode, né? Mas alguma oportunidade bater na porta, mas você também pode ser inteligente, estrategista, né, e criar a sua oportunidade, né? Eu já, por exemplo, já bati em porta de empresa, né, querendo oportunidade, assim, querendo oportunidade não para trabalhar de fato, né? Porque isso foi antes da Band mesmo. Então, querendo fazer qualquer coisa, assim, sabe, para aprender, não tem pra onde correr, Arte. né? Alex tá aí. Voltou. Sim, continua. Fazer qualquer coisa para aprender. Consegue me ouvir? Tô ouvindo. Sim, mas continue. Não, tudo bem. Pois é isso, é você se mostrar disponível, né, para você aprender e fazer o que você gosta de fazer de fato, né, para você se mostrar disponível, ganhar essa experiência. E muitas vezes não apenas esperar para que a oportunidade possa bater na sua porta, mas você já está preparado, né? Preparado para começar. Exato. Sempre há um começo, né? E é assim que a nossa vida vai seguindo. Agora, para fechar aqui nosso bate-papo, que é um prazer conhecer um pouco mais da sua história também, eu quero saber o que eu pergunto para cada um convidado que passa aqui, né? Meu amigo Luiz, o que é o sucesso para você? O que você define o sucesso quando você ouve essa palavra? Olha, eu acredito que a palavra sucesso, ela é uma palavra muito pesada, né? Sim, E eu acredito que ela seja o resultado do seu trabalho, né? Você ser reconhecido não apenas pelas pessoas, por exemplo, assim, voltando mais para nossa área, né? Pelas pessoas que assistem e que entendem de fato o que você está passando, a notícia que você está passando, os elogios que você recebe, eu vejo assim que é assim uma forma de você exalar o sucesso, né? As pessoas, poxa, Luiz, ficou muito legal essa reportagem que você fez, parabéns, sabe? Entendi, gostei, ou até mesmo essa reportagem, cara, me ajudou muito. Então, eu acredito que não parte apenas da parte mais técnica, falando isso em relação às próprias pessoas que trabalham com a gente, né? Para falar, poxa, Luiz, você mandou muito bem nesse texto, gostei disso, sabe? Então, eu acredito que é um conjunto de coisas. É do telespectador em si, é das pessoas que estão à sua volta também, que acompanham o desempenho, né? Porque é muito legal você ver a história de uma pessoa assim, nossa, a pessoa, sei lá, 2 anos atrás estava como estagiário, hoje está como repórter, mas olha o quanto ele batalhou, né? Então acho que verdade. isso significa assim ter esse sucesso. Mas é óbvio, para você ter esse sucesso, você precisa fazer um bom trabalho, né? Então buscar sempre fazer esse bom trabalho para você não necessariamente buscar ser reconhecido, mas lógico, é uma consequência que você vai receber depois. Se você está desempenhando um bom trabalho, você vai ser elogiado lá na frente e eu acredito que com esse sucesso em ascensão, digamos assim, as oportunidades elas só vão aumentar e as portas vão abrir cada vez mais.
Perfeito. Olha, quero agradecer aqui pela sua participação e eu quero desejar sucesso em suas realizações, que a sua história, digamos assim, eu posso avaliar como incrível, né? E é bacana ver, né? Uma pessoa que é novo, assim como eu também, porém com uma base aí que é espetacular, que eu posso dizer. Isso se atribui à sua força de vontade que gera o resultado, que é o sucesso. Felicidades aí ao seu trabalho e que possamos aí se conhecer pessoalmente, né? Já que você já andou por aqui no Rio, né? Tudo pode acontecer. É verdade. Bom, Thiago, obrigado, viu, pelo convite mais uma vez. Parabéns pela iniciativa também. Já vi que você entrevistou várias pessoas. Vi que você está no terceiro ano, né, do curso de Sim, jornalismo, no terceiro semestre. período, na verdade, terceiro semestre. Então, parabéns também. E você já está fazendo o que muita gente não está fazendo ou nem pensou ainda em fazer, né? Sabe? É uma conversa, um bate-papo. A gente está aqui no Instagram, né? Cada um, você no Rio de Janeiro, eu em Manaus. Então, hoje você consegue ter essa oportunidade com qualquer pessoa, né? Basta ela estar disponível. Então, isso é muito legal. Então, gente, mais uma vez, você que está nos assistindo também, obrigado, viu? Por estar aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo. É muito legal a gente falar um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória e entender um pouco quais são os anseios também de quem está do outro lado, o que tem de curiosidade para entender. Ainda tem muita caminhada aí pela frente, né? Mas eu já me sinto muito realizado por tudo que eu já tenho conquistado, pelas oportunidades que já têm chegado para mim, pela confiança também, não só de chefias locais, mas também de chefias de rede. Isso representa muito para mim, né? Tão jovem assim, às vezes eu paro para pensar, meu Deus, como assim, né? Às vezes parece tão distante, mas hoje em dia está muito perto, né? Então procuro ainda, né, continuar buscando essas referências, melhorando sempre, né, para desenvolver um bom trabalho. Quem sabe, né, daqui a alguns anos estejam em outros lugares, eu esteja em outros lugares aí, mas só Deus sabe, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos e mais uma vez obrigado. Então, olha só, Luiz Henrique Almeida na tela da Band, se você estiver aí na sua casa em algum momento, coloque aí, ou até mesmo no Band News, no AgroMais, tem vários canais aí, ou até mesmo pelo YouTube e Facebook da Band Amazonas. Diariamente eu estou no Amazonas Urgente pela manhã, no Band Cidade à tarde. Então, eventualmente, quando aparece alguma pauta no Jornal da Band ou nos outros jornais, então não falta a oportunidade para assistir o Luizinho. Beleza. Valeu. Olha, prazer em tê-lo aqui. A gente encerra essa live agradecendo. Lembrando que ela vai ficar disponível aí aqui no IGTV. A gente depois coloca no YouTube e depois aí entra o contexto do que você viu, Luiz. A gente vai fazer um projeto aqui que vai colocar todos os melhores momentos das conversas no Spotify. Por isso que o podcast foi pensado nisso. Então vai ter a convergência, né, de várias Legal. plataformas. E eu agradeço por confiar e acreditar aqui na ideia. Tá certo. Thiago, obrigado, viu, mais uma vez e até a próxima, né? Quem sabe pessoalmente. Por que não, né? Tudo pode acontecer, né? Valeu, Luiz. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bora tirar um selfie rapidinho. Eu fiz Tá um bom? print, na verdade, né? Ah, Deixa eu só organizar aqui. Já, tirei. Valeu. show. Valeu.